Gente, muito bom dia para vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez aqui às 7h27, tomando seu cafezinho com o Movimento em V. Todas as quartas-feiras, não esqueçam, todas as quartas-feiras estamos ao vivo aqui pelo Instagram, LinkedIn, YouTube e Facebook para falar sobre o alterismo, ou seja, aprender a colocar limites na sua generosidade para controlar e liderar a sua vida e transformar suas ideias em ações rentáveis, em habilidades que você tem, coisas que você ama e transformar isso em ações. Aqui eu ensino as pessoas altruístas a transformarem o que amam fazer em ações rentáveis, ok? Gente, vamos deixar para trás, né, alguns padrões, o que te impede de conquistar a sua transformação e vamos transformar juntas as suas vidas, né? Eu sou a Cris Anata, sejam muito bem-vindos e hoje eu vou falar aqui, a convidada é muito especial, é uma mulher alterista, é a Malu Salvador, ela é especialista em inteligência emocional e a gente vai falar sobre como trabalhar a nossa inteligência emocional para lidar com pessoas, sabe, pessoas o quê? Tomadoras, né? A gente vai explicar durante essa live o que acontece, quem são essas pessoas tomadoras e como que a gente pode controlar para a gente não ter problema no nosso ambiente de trabalho. Seja muito bem-vinda, Malu. Obrigada, Cris. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui de volta no Movimento em V. Muito obrigada, Malu. Muito obrigada. Obrigada a você mesmo. Muito bom dia, o pessoal que está aqui no LinkedIn, Gabriel, a Fabi, a Bruna, e aí também no Instagram, no Facebook, um beijo grande para vocês. Gente, olha só, antes da gente começar o tema para lidar com tomadores, porque eu acho que tem muita gente aí que tem problemas no ambiente de trabalho, que lidam com gerentes, líderes, que são muito tomadores. E por isso veio, essa live, ela veio de encontro a uma questão que me fizeram na semana passada e essa pergunta me fez pensar. Sim, eu também passei por situações de ter pessoas tomadoras em ambiente de trabalho que eu trabalhava. Então, assim, vamos tentar ter inteligência emocional, vamos ver como que a gente pode lidar com isso para que a gente encontre um equilíbrio na nossa vida profissional. E que a gente não acorde todas as manhãs sem vontade de trabalhar, né? Por quê? Não porque a gente não gosta do nosso trabalho, mas porque a gente tem pessoas tomadoras lidando com isso. Mas antes de começar, Manu, explica um pouco pra gente o que é inteligência emocional. Porque a gente precisa saber disso antes de começar, né? Sim, com certeza. Bom, inteligência emocional é a capacidade que eu tenho de racionalizar as minhas emoções. Então, ok, mas como que isso funciona? Como é que eu faço, né? Porque a hora que eu vou ver, muitas vezes, a minha emoção, ela já tomou conta da minha vida e eu já reagi, já respondi, já fiz o que muitas vezes eu não devia ter feito e tudo mais. Então, se eu pensar um pouco na concepção do cérebro humano, o cérebro ele vem se desenvolvendo ao longo de toda a evolução humana, né? Então, nós temos algumas áreas que são novas, recentes, porque houve uma necessidade de desenvolvimento, e outras que ainda trazem questões como, por exemplo, a sobrevivência, então, a manutenção da vida. Então, pensando exatamente na questão da inteligência emocional, as informações, elas entram no nosso cérebro e elas passam primeiro pelo sistema límbico, que é onde fica a amígdala do cérebro. A gente tem amígdala no cérebro também. Então, essa amígdala ela é responsável pela manutenção da vida. Então, a primeira coisa é, se aquela informação representa, segundo a amígdala, uma ameaça para a nossa vida, essa amígdala vai sequestrar o resto do cérebro, o meu neocórtex, e vai providenciar hormônio, descarga hormonal no meu organismo, de forma que o meu organismo reaja para prevenir a minha vida, para garantir que eu continue, que eu consiga sobreviver àquela situação, né? Então, isso acontecia muito na época em que os nossos antepassados precisavam caçar, enfrentar feras e tudo mais, porque quando você se via de cara com uma fera, o teu corpo ele só precisava ter força nas pernas para sair correndo, você não precisava pensar, porque se você pensasse, já era. Então, hoje em dia, tudo bem, nas grandes cidades é muito difícil a gente se deparar com uma fera, mas a gente acaba levando essas ameaças para as questões do dia a dia.
como, por exemplo, o trânsito. Então, um carro que me corta no trânsito, que faz com que eu Malu, fique... só um minutinho. Eu acho que saiu o teu do... Ah, peraí, deixa eu ver. Será que travou? Entra novamente no YouTube, por favor, porque... Sim. Ah, travou. De fato, desculpa, gente. Pessoal, só um minutinho, porque travou ali no YouTube. Quem tá no LinkedIn, no YouTube e no Facebook, travou ali da Malu, ela vai entrar novamente. Então, vamos esperar só um pouquinho. Você entra no link novamente, Malu, e eu te dou um ok aqui. Só um minuto que eu tive que Às vezes a resetar. internet... ao vivo acontece isso mesmo. A internet, ela dá uns paus, né? Não tem jeito. E a gente vai tentando organizar tudo, né? Para que a gente possa voltar. Tá, desculpa, gente. E eu fui falando, eu nem vi. Eu vi que você estava travada aqui, mas eu falei, ué, mas às vezes dá uns problemas porque a gente faz dentro de uma plataforma streaming, então às vezes ele congela mesmo, mas aí como congelou total, eu falei, ué, alguma coisa tá errada aqui. O pessoal se empolgou. É. Ai, desculpa, eu tive que entrar de novo porque travou o computador. Tá. Deu? Entrando. Tem um pouquinho de paciência, mas a gente já tá voltando. Bom, tá ao vivo aqui, né? Então pode ser. Ai, vocês querem que eu cante alguma coisa enquanto isso? Eu não sei cantar, mas tudo bem, né? Vou contar uma coisa Tá pra vocês entrando. enquanto a Malu entra aqui. Gente, ontem eu tava lendo a fábula da formiga e da cigarra. Vocês já conhecem essa fábula da formiga e da cigarra? Que é a fábula de Esopo, lá da Grécia Antiga. E falava sobre a questão muito relacionada à felicidade. Eu vou colocar um post hoje no LinkedIn. A Malu voltou e a gente vai voltar outra vez pra cá. Vamos lá. Ok. Tá, você Tudo estava certo. falando da inteligência emocional, Malu. Sim, então eu estava falando que as amígdalas elas são responsáveis por identificar as ameaças, as situações que podem colocar a minha vida em risco. Então eu vou inclusive dar um exemplo pessoal, por exemplo, um gatilho meu, né, que faz com que a minha amígdala possa identificar aquela situação como uma situação de risco me apresentar em público. Então, por exemplo, para eu estar aqui falando com vocês, eu tive que me preparar, eu tive que montar um textinho, eu tive que voltar no assunto e tudo mais, para que eu soubesse que nesse momento eu estou num ambiente seguro, essa situação ela é segura, de forma que a minha amígdala não sequestre o meu neocórtex e não me dê um branco e eu queira sair correndo da live e não consiga terminar com vocês o assunto. Então, essa para mim é uma situação que a minha amígdala pode identificar como risco. Por quê? Porque eu tenho medo, né, de falar em público. Eu sou uma pessoa tímida, por mais que não pareça. Então, tem outras pessoas que vão ter esse gatilho no trânsito, quando vê que um carro cortou a frente, ou em situações como, por exemplo, o cachorro roeu o móvel da casa. Então, cada um tem algumas situações que identifica como alguma coisa que realmente causa uma emoção forte e ela acaba reagindo ao invés de responder intencionalmente. Então, sabendo disso, que existe a amígdala, no entanto, que nós somos livres para escolher, de forma que eu possa parar e falar, não, peraí, eu não vou me render às minhas emoções e à amígdala. Será que essa situação ela é realmente uma situação que oferece risco para a minha vida? Então, eu levando essa análise para o meu neocórtex, que é uma área do cérebro mais recente, responsável por filtrar essas informações e dar respostas racionais, eu consigo identificar e entender, não, peraí, essa não é uma situação de risco, tá tudo bem, tá tudo ok. E aí eu consigo racionalizar, saber o que eu quero daquela situação e dar uma resposta
intencional. Então, evitando uma série de consequências que poderiam vir por um acesso de raiva ou alguma coisa, ou algum tipo de reação que poderia me trazer consequências negativas. E, Malu, Então, então basicamente, assim, isso. entendi. E o que que acontece? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que me deram uma vez num estudo que eu estava fazendo, e eu acho que é totalmente vinculado, tem total conexão com isso que você falou agora sobre inteligência emocional. Então, tem uma história que o pai, ele acorda de manhã e ele vai tomar café com o filho tem que pegar o ônibus para ir para a escola, e o pai, ele tem uma reunião muito importante para tomar uma decisão na vida dele. Então, o que que acontece? Quando ele desce, ele tem os quartos da casa dele lá em cima, ele desce para tomar café com o filho. Na hora que ele toma esse café com o filho, sem querer, bate a mão na xícara e derruba todo o café na camisa dele. E ele estava prontinho para sair, para ir para essa reunião muito importante de tomada de decisão. Então, o que que acontece? Naquele momento que o filho bateu a mão na xícara e o café caiu todo sobre ele fica muito nervoso, muito estressado, ele grita com o filho, ele começa a brigar, a mulher fica brava com ele porque brigou com o filho, ele discute com a mulher, sobe correndo, ele vai trocar de roupa, a roupa, ele começa a xingar, a roupa ele não consegue escolher outra roupa, daí o filho que fica chorando perde o ônibus para ir para a escola, ele ainda tem que levar o filho para ir na escola, quando ele chega na reunião ele chega esbaforido, atrasado, e aí ele não consegue levar muito bem a tomada de decisão, mas eu não sei se ele tomou a decisão positiva ou negativa, aí fica para cada um pensar. No entanto, uma outra situação é que o filho bateu a mão na xícara de café, o pai simplesmente falou, tudo bem, filho, não tem problema, tá tudo bem com o papai, ele sobe, troca a camisa, o filho não perde o ônibus para ir para a escola, ele vai para a reunião tranquilamente, toma decisão melhor na reunião dele. Então, assim, essa escolha da inteligência emocional, que é o que você está caracterizando como uma escolha do ser humano de tomar uma decisão para o lado positivo, para o lado negativo e as consequências dessa decisão, correto? E isso se aplica também no mundo corporativo. Exatamente, Cris. Exatamente, isso é liberdade, isso é ter liberdade de escolha, né? Legal. É perfeito. Ótimo. E daí, a gente quer saber também, Malu, antes da gente entrar no tema dos tomadores especificamente, quais seriam os benefícios da inteligência emocional? Quando eu conheço, quando eu sei o que eu vou fazer, quando eu tenho essa inteligência para as minhas tomadas de decisão, para minhas escolhas, o que que muda na minha vida? O que que mudaria, por exemplo? Bom, eu acho que os benefícios, eles são inúmeros e infinitos, né? Porque, por exemplo, se a gente pensar que ter fazer esse exercício de inteligência emocional diariamente nas situações do nosso dia a dia, fazem com que as nossas relações interpessoais melhorem consideravelmente. Então, ok, tá, mas será eu não preciso me relacionar com muitas pessoas ao longo do meu dia porque eu exerço uma atividade mais técnica. Tudo bem, mas de qualquer forma, nós estamos sempre inseridos em um contexto social, seja ele familiar, seja ele de amizade, seja ele corporativo ou até mesmo de trabalho, né? Ou senão eu tenho clientes. Hoje em dia, com esse mundo super tecnológico, né? Enfim, a gente tudo bem, eu não tenho as pessoas ao meu redor, mas atrás da tela do meu computador tem o meu líder, o meu colaborador, os meus amigos, o meu cliente. Então, de qualquer forma, existem situações e são sempre as pessoas por trás da tecnologia. Sempre existem pessoas. Então, o que que eu almejo para minha vida? O que que eu quero, como que eu quero que a minha família seja? O que que eu quero fazer junto com a minha família? Ou na minha carreira, o que que eu estou galgando na minha carreira? Aonde eu quero chegar? Né? E quem são as pessoas que vão me avaliar no dia a dia? Será que são só os meus líderes? Será que são só os meus clientes? Ou será que as pessoas que estão junto comigo desenvolvendo as atividades do dia a dia,
Se elas tiverem uma visão negativa de mim, será que elas vão se sentir motivadas e vão querer, de fato, estar comigo todos os dias e me ajudar em tudo aquilo que for necessário para que a gente consiga oferecer um serviço de qualidade, né, chegar no fim do dia e falar, putz, deu certo, a gente conseguiu. Né? Então, o relacionamento interpessoal, ele muda tudo na nossa vida. Ele define o sucesso ou não. Né? E com certeza, uma coisa, essa semana que eu também discutindo um post que eu coloquei lá no LinkedIn, sobre essa questão mesmo das decisões e tal. E assim, uma questão que me vem muito é sobre a gente lidar com as pessoas e sobre a liderança negativa, a liderança que não trabalha a inteligência emocional. Então, uma das minhas respostas também em relação a isso foi que, mais do que o líder está errado no seu comportamento, né? Porque isso é um comportamento, a inteligência emocional é relacionada a aspectos comportamentais. Mais que isso, é uma visão da empresa também, como empresa, como pessoa jurídica, por não ver que aquele líder ele está causando um problema muito grave para a equipe de produtividade, de networking ali dentro ou fora. E assim, isso é o que você falou, Malu. A gente vive em sociedade. O ser humano, ele não vive sozinho. E se você coloca uma pessoa isolada, a pessoa entra em depressão, ela entra em apatia, em tédio. Por quê? Porque nós, seres humanos, fomos desenvolvidos para sermos seres sociais. Então, independente, é o que eu falo. Por exemplo, eu era uma pessoa na empresa que eu trabalhava que eu compartilhava coisas da minha vida pessoal com as pessoas ali, com meus colegas de trabalho. Mas coisas pessoais, assim, que não impactavam tanto, porque, tipo, você vai viajar? Fui pra não sei aonde, tal. Porque sou eu. Eu não preciso ser outra pessoa dentro da empresa, sabe? E isso é também a gente lidar com o benefício dessa inteligência emocional. Porque com isso a gente traz a lealdade das pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas confiam em você. Elas confiam, elas sabem que você não é duas caras, sabe? Elas sabem Criar que vínculos, você né? cria vínculos. Então, agora imagine uma situação que você tem, que você age totalmente gritando com todo mundo, se estressando com todo mundo, sendo um general dentro da empresa, não dando créditos para outras pessoas, tomando os créditos dos trabalhos realizados por você, pelos outros, tratando bem o seu superior e tratando mal as pessoas que estão abaixo de você. Isso pode ser bom num curto prazo, porque você pode ser visto por uma liderança acima de você como uma pessoa proativa, trabalha até meia-noite todos os dias e tal, por um curto prazo de tempo. Mas no longo prazo, no long term agreement, que a gente fala, vai ser bem difícil você ser reconhecido, porque hoje as pessoas que estão abaixo de você também te analisam, né? Não só os superiores. Cris, tem uma frase do Simon Sinek. O Simon Sinek, ele é um super estudioso de liderança comportamental, né? E ele fala o seguinte, líderes não cuidam de resultados. Líderes cuidam de pessoas, pessoas trazem resultados. E não é? Porque como um líder, esse líder ele não tem. Se você é um líder e você tem uma equipe, logo os resultados que você precisa trazer, você precisa de ajuda dessas pessoas. Porque senão você seria simplesmente, como é que fala, uma pessoa que presta um determinado tipo de serviço e você depende só de você. Agora, se você precisa das pessoas que trabalhando junto com você, um relacionamento precisa ser estabelecido ali, né? E como definir se esse relacionamento vai ser positivo ou negativo, né? Por meio desses comportamentos do dia a dia. Do dia a dia, exatamente. Agora, Manu, a pergunta que fica assim na minha cabeça é o seguinte: será que as empresas, elas estão conscientes da necessidade de entrar a inteligência emocional como uma técnica, uma ferramenta dentro do ambiente de trabalho para que os colaboradores e os líderes
tenham mais conhecimento sobre essa ferramenta, como usar. O que você acha? Porque eu, sinceramente, não ouço muito falar assim que as empresas estão preocupadas Travou com de isso, novo, sabe? Cris. Nossa, pera. É alguma coisa. Bom, vamos lá. A gente. Tá, não tem problema, Malu. A gente fica pelo Instagram, não tem problema. Depois eu passo pro YouTube e Tá pelo bom. LinkedIn. Pessoal, eu vou desligar aqui porque deu um probleminha. A gente tá lá no Instagram do Movimento MV. A gente está continuando essa live lá no Movimento MV, mas depois eu vou subir também essa live no YouTube para todo mundo, tá bom? Eu vou desligar aqui e a gente fica lá no Instagram do Movimento MV. Manu, tá ao contrário do teu celular, tem que Sim, voltar. desculpa. Um beijo para todos vocês, ótimo dia. Vão lá pro Instagram do Movimento MV. Espero vocês lá. Maravilha. Bom, você estava me perguntando sobre as empresas, né? Isso. Então, já era uma tendência, Cris, pensar em departamentos de RH que fossem mais estratégico dentro das empresas, pensando não só no desenvolvimento humano, para o desenvolvimento de carreira, mas também na qualidade de vida das pessoas e no pensar do cuidar, né? Cuidar das pessoas. No entanto, a pandemia, ela deu uma acelerada boa nessas tendências, até mesmo porque tendo que cuidar, pensar as pessoas dentro das suas casas, e fazer com que elas se sentissem motivadas e produzissem, fez com que as empresas começassem a pensar e investir um pouco mais como é que fala? Em assistência não só psicológica, mas até mesmo para o apoio mental para líderes e liderados. Então, claro que ainda é um movimento que ele está no começo, mas está se demonstrando muito importante, até mesmo porque nós sabemos que essas pessoas, se eu tenho pessoas que precisam ter as hard skills muito desenvolvidas, ou seja, eu tenho pessoas muito técnicas dentro da minha empresa e eu contrato essas pessoas por qualificação. No entanto, eu não penso nas soft skills, que são justamente nos tipos de comportamento que ela tem no dia a dia, que são diretamente ligados à inteligência emocional. O que pode acontecer com a minha empresa? Existe uma grande probabilidade dos talentos acabarem sendo perdidos. Porque se eu não estou cuidando do meu recurso humano dentro da minha empresa e o concorrente está, provavelmente eu vou perder esse talento para o meu concorrente. E aí fica a grande questão: como é que eu vou fazer com a qualidade do produto, a qualidade dos serviços que a minha empresa oferece, né? E que acaba ficando comprometido. Mas as empresas, elas colocam, elas contratam consultoria específica para trabalhar a inteligência emocional? Sim, hoje, atualmente, eu estou com uma grande empresa trabalhando a inteligência emocional por meio do coaching e por uma plataforma de uma startup que está entrando no Brasil agora. Então, existem muitas possibilidades, principalmente nesse momento que as pessoas estão em casa. E, bom, acho que basta procurar, né? Eu acho que tem muitas plataformas, muitas startups que começaram a oferecer serviços nesse sentido. Então, é fácil de encontrar. Não é difícil. E uma simples... Às vezes a gente acha que é muito... por exemplo, eu preciso de um super produto para oferecer para a empresa e tudo mais. E, na verdade, não. O que o meu líder precisa, por exemplo, para que ele consiga melhorar a motivação e o engajamento da equipe dele estando em casa? Né? Será que ele precisa de um super programa? Ou será que ele precisa de um profissional ou alguém que dê esse apoio, que o escute, que o ajude nas estratégias de motivação, né? Como é que ele está desenvolvendo essas pessoas no dia a dia? Então, eles fazem conversas, eles interagem. Então, é simples. É simples.
Sim, é que a questão da inteligência emocional, eu acho que ela é muito relacionada também ao autoconhecimento, né? Então, assim, Exato. quando você quer mudar, independentemente de você ter uma empresa ali, uma consultoria, claro que ajuda bastante, porque daí as pessoas que estão acima, elas conseguem também ter uma visão um pouco geral do que acontece com a liderança da empresa, mas Uhum. também é você querer mudar, é você querer ter esse autoconhecimento para falar: "Ah, isso não tá bom, isso eu preciso mudar, isso eu não gostei de ter Sim. tratado assim, eu tenho que fazer de outra maneira." Então vem muito para esse lado. E engajando também essa questão, Malu, e a questão da mulher no ambiente de trabalho, a questão do gênero mesmo, Sim. existe alguma pesquisa que fale que a mulher ela tem uma inteligência emocional maior que o homem para lidar com as coisas ou não? Olha, Cris, tem uma reportagem que foi publicada pela Forbes há um tempo atrás, de uma pesquisa que foi feita com mulheres e homens, mais ou menos da mesma faixa etária, enfim, não tem muitas variações. No entanto, as mulheres elas superaram os homens em 11 competências, de inteligência emocional. De acordo com essa pesquisa. A única que elas não conseguiram superar foi de controle emocional. Nossa, Então, as descontroladas. mas assim, em termos de fisiologia, né? O cérebro humano ele é um órgão e, fisiologicamente pensando, não tem nenhuma diferença do sexo feminino para o masculino. Mas talvez seja a forma como as mulheres lidam com as situações, até mesmo por questões hormonais e o instinto materno, né? Que faz com que a gente pense mais no outro, consiga olhar mais para o outro de forma empática do que, de repente, os homens que acabam tendo outras características. Autoconfiança, por exemplo, né? Sim, é muito mais desenvolvida do que as mulheres, com Exatamente. certeza. E, Malu, agora indo para o tema direto dessa live, que são os tomadores, eu vou explicar um pouquinho para as pessoas assim que ainda não conhecem esse termo, né? E que a Tá. gente fala muito aqui no movimento EV, no alterismo, e aí a gente já entra nessas características de como que a gente pode lidar e trabalhar a inteligência emocional para a gente não ter mais os problemas com os tomadores no ambiente de trabalho, né? É muito chato, é muito cansativo, é muito estressante trabalhar com uma pessoa tomadora. Então, gente, no quadro da generosidade, a gente sabe das características de generosidade, quem acompanha o Movimento EV sabe que temos 4 pessoas nesse quadro. Temos os tomadores, os compensadores, os doadores alteristas e os doadores altruístas. Os tomadores são aquelas pessoas que só pensam nelas, elas querem o crédito, todos os créditos. Não adianta você fazer qualquer coisa que seja boa para o grupo, porque ela pega aquele crédito para ela e ela vai lá e fala para o superior que foi ela que fez. Ela trata muito melhor as pessoas que estão acima dela do que os colaboradores. Ela tem uma tendência de muita autoconfiança, porque ela se expõe mais, ela quer se mostrar mais. Esse tomador, ele usa de meios, assim, às vezes até rudes, grosseiros, para tomar as decisões. Ele muito mandão, né, o tomador. Então, assim, um exemplo de tomador, assim, que a gente conhece, né, não sei se vocês se lembram do caso da Enron, faz muito tempo, talvez quem esteja aqui não tenha ainda idade, assim, mas, assim, para quem tem 40 e poucos anos, deve lembrar muito bem o caso da Enron, quando a Arthur Andersen deu todo aquele problema na consultoria da Arthur Andersen nos Estados Unidos. O Ken, que era o líder máximo lá, o CEO da Enron, ele era um líder extremamente tomador, extremamente tomador. Outro tomador também, que a gente pode, é aquele arquiteto que fez o Guggenheim em Nova York. Esse arquiteto, ele era muito tomador. Ele tomava todos os créditos para ele. Ele não elogiava a equipe. Ele queria trabalhar sozinho. Outra pessoa também tomadora foi o que
o cientista que fez a vacina da poliomielite. Tipo, são pessoas que acham que eles são os donos do mundo e sozinhos eles podem tudo, ok? Mas eles precisam da equipe, só que eles não dão crédito para a equipe. Os compensadores são aqueles olho por olho, dente por dente. Então, eu faço para você, você faz para mim, tá tudo certo e a gente vai vivendo assim. E os altruístas é aquele doador que doa mais para o outro do que para ele mesmo e acaba se cansando, entrando em burnout. Ele faz muito pelos outros, ele fica mais tarde para fazer a tarefa do outro. Até muitas vezes ele acaba deixando de fazer a dele porque ele fez pelo outro. E o alterista é aquele que coloca limites nessa generosidade. Ele consegue controlar o que ele pode fazer para o outro, o que ele tem que fazer para ele, para equilibrar a equação do alterismo, ok? Então, gente, vamos falar um pouquinho desses tomadores e como que a gente tem que lidar com essas pessoas no ambiente profissional para a gente trabalhar a nossa inteligência emocional, para a gente não querer sair da empresa, para a gente não querer ficar esgotado, para a gente não querer simplesmente não acordar todos os dias para trabalhar, né? Porque é horrível essa sensação. Fala pra gente, Malu, como que a gente pode trabalhar isso? Bom, acho que primeiro é saber que eles existem, né? E saber os danos que eles podem causar e identificá-los também no nosso ambiente. E saber quem são essas pessoas e qual relacionamento eu tenho com essa pessoa. E aí, através do alterismo e do autoconhecimento. De qualquer forma, dependendo, por exemplo, do cargo que essa pessoa ocupa dentro da empresa, seja o meu líder ou o meu par, o principal é nós conseguirmos nos antecipar. Então, se antecipar em termos de atividades que dependem de você e que você precisa, de repente, entregar ou apresentar, ou coisas que dependam dos dois para que seja apresentada para a empresa ou como um resultado que vocês precisam, né, entregar no fim do mês, enfim. Mas a antecipação, saber aquilo que depende de você e se respaldar por todos os lados é algo que vai fazer toda a diferença. Não só na sua vida e na paz interior, mas também em termos de reconhecimento e resultado, né? Porque para que a gente possa não se prejudicar. E o alterismo, ele vem muito nessa, como é que fala, de encontro com isso, em termos de saber até onde eu consigo chegar, de forma que eu não me prejudique. Sim, sim. E assim, eu trabalhando a inteligência emocional, eu sei que então, assim, são escolhas também, né, gente? Falando, assim, muito abertamente aqui com vocês que estão assistindo, são escolhas. Então, o que que acontece? Quando a gente sabe que existe uma pessoa dessa dentro do ambiente de trabalho, então eu tenho algumas escolhas. Eu posso me blindar. E o que significa quando eu me blindo? Eu simplesmente, isso não me afeta. O jeito dessa pessoa ser não me afeta. Eu desenvolvo o meu trabalho, eu faço as minhas coisas, eu produzo, mas o jeito dela não me afeta. Que eu acho muito difícil num ambiente, principalmente quando você quer lidar com pessoas, né? Então é muito difícil você fazer essa blindagem, assim. Ô, Cris, desculpa, não, só para complementar, porque, por exemplo, se eu for levar justamente uma pessoa inteligente emocionalmente, como que ela veria esse tomador? Então, justamente, ela identifica, ela sabe que existe, ela sabe os danos que essa pessoa pode causar e ela se antecipa, até mesmo porque ela vê essa pessoa como um personal trainer. Então, é alguém que vai me ajudar e não me forçar, mas me ajudar contribuir para o meu desenvolvimento emocional, porque eu vou saber quando a minha amígdala vai estar identificando alguma coisa que essa pessoa está falando como uma ameaça, de forma que eu não evite emoções fortes, negativas, para depois não ter que lidar com as consequências. Então, saber que essa pessoa é tomadora, eu levo essas informações para o meu neocórtex e eu vou trabalhar numa resposta intencional. Resposta Então, intencional, gente. Ouçam isso. Isso é muito importante, de verdade. Porque já que a pessoa é tomadora e você se conscientizou que você tem um tomador ali, você tem respostas intencionais. E o que seria isso, Malu?
Então, é saber que aquela pessoa, porque que nem eu dei o exemplo de falar em público, que para mim apresenta um risco se eu não me preparar. Então, se eu me preparo para uma situação que eu já conheço e que eu sei que ela existe, por mais que existam variáveis ali, eu tiro a ameaça dessa situação. Tirando a ameaça dessa situação, eu sei que eu tenho capacidade, que eu estou pronta para lidar com aquilo. Sabendo disso, eu vou fazer com que eu não vou me deixar levar pelas emoções e reagir. Eu vou falar, não, tudo bem, eu me preparei, eu tô aqui por uma razão, essa pessoa está aqui por alguma razão, ela é minha personal trainer, ela tá me ajudando no meu desenvolvimento. Então, tudo isso que ela tá falando é porque ela é tomadora. Ok, tudo bem, não tem problema. O que importa sou eu, como eu vou responder. Então, eu vou levar para o meu neocórtex, eu vou falar tudo isso que ela tá falando, tem a ver com uma situação XYZ, tem a ver com o resultado barará, barará. Com relação a isso, eu respondo que... E aí, né, enfim, a resposta Eu entendi. técnica, tirando da questão sentimental emocional. Estamos falando sobre trabalho, estamos falando sobre coisas... né, não estamos falando sobre questões pessoais, mas profissionais. Eu saquei total. Aconteceu comigo, e aí eu vou falar com vocês como foi, porque é legal exemplificar, né? Então, Sim. assim, por exemplo, imaginem que uma situação que eu não aguento mais, eu não suporto mais trabalhar naquela empresa. Tipo, tá insuportável. Aquele líder, ele é um líder super tomador, eu não gosto mais. Daí, o que você faz? Você simplesmente começa a pensar, olha só, eu tenho um outro planejamento para minha vida. Quando eu fiz isso, gente, mudou totalmente a minha percepção sobre aquela situação. Por exemplo, eu tenho um planejamento para minha vida, montar o Movimento em V daqui 2 anos. Beleza, foi quando aconteceu isso em 2018. O que aconteceu? Quando eu tinha um planejamento para minha vida, quando aconteciam situações de tomadores vindo para mim e falando coisas que eram não bem-vindas, né, digamos assim, o que eu fazia? O meu cérebro já pensava assim, é uma pessoa tomadora, legal, eu não vou ficar aqui, daqui 2 anos eu estou fora, mas por enquanto eu preciso ficar aqui. E precisando ficar aqui, como que eu vou lidar com isso? Eu respondia muito educadamente, falava, tudo bem, da próxima vez encontrarei uma solução melhor, por exemplo, entendeu? Então, são Perfeito. coisas que você consegue. Mas se você, eu entendo, Malu, que se você não sabe o que está acontecendo e você só fica julgando aquela pessoa e falando, é um idiota, por que só faz assim? Porque ele é uma pessoa que mandona, porque ele quer fazer, esse chefe quer que eu faça tudo do jeito dele, ele não dá crédito para mim. E a gente fica julgando e criticando o tempo todo e reclamando, ao invés de compreender o que está acontecendo e ter um plano de ação para que isso Sim. mude. O teu Sim. cérebro não consegue identificar tudo isso. Não, porque acaba levando para o pessoal. É. Né? Eu não estou racionalizando, eu estou levando para o pessoal, eu estou me deixando levar pelas minhas emoções e pelos sentimentos. Por quê? Porque um estímulo externo, ele entra no nosso... Ele é simplesmente um estímulo externo, ele é neutro, ele não tem conceitos positivos ou negativos. Ele entra no meu cérebro por meio de pensamentos que me levam a emoções, que me levam a sentimentos e, consequentemente, a reações. É isso. Então, saber como funciona o funcionamento já ajuda muito a identificar o que está acontecendo e saber se a gente está se deixando levar ou não, justamente. Qual é meu plano? Eu tenho um plano? Então, peraí, por que eu vou me deixar levar e fazer com que essa pessoa me afete e me tire do meu foco? Né? O que vai acontecer com o meu planejamento? O que eu vou colocar em risco? E o meu autocontrole, né? Porque, às vezes, o que acontece nessas situações, quando você não entende bem o que está acontecendo, é aquele negócio, a mesma coisa quando você briga com seu namorado, com seu marido, e aí é uma coisa idiota, assim, por exemplo. Ai, sei lá, foi jogar a cueca no cesto de roupa suja e jogou pra fora e depois não colocou lá de novo. Sei lá, exemplos idiotas. Daí a pessoa vai lá e fala...
Mas você não viu, você não viu que caiu pra fora e aí agora tem que ficar pegando o negócio, sabe? Então, é a mesma coisa. Por quê? Porque daí ele vai virar e vai falar, mas você é uma louca, por que você faz assim? A mesma coisa no ambiente de trabalho. Porque se a gente está numa reunião, por exemplo, e a sua opinião, a sua sugestão não é ouvida, e você se irrita e briga e dá uma de louca ou uma de louco ali naquela situação, e daí sai do seu controle emocional, vai ser prejudicial somente para você. Não vai ser prejudicial para nenhuma outra pessoa, porque nenhuma outra pessoa vai lembrar de que você tinha dado uma opinião, tinha dado uma sugestão e simplesmente tinham te falado, olhado para você e falado, fica quieta. Tipo, porque isso acontece. Acontece. Então, assim, a gente entender que se a pessoa fizer isso, você tem um plano de ação. O seu plano de ação é ou ficar quieto ou falar, olha, me desculpe, mas essa atitude eu não gostei, falar com a pessoa depois, né? Conversar com a pessoa, não gostei da sua atitude, eu não tô aqui para isso, eu tô aqui para trabalhar, né? Então, vamos desenvolver um trabalho harmonioso entre todos e vamos considerar que isso é uma produtividade para a empresa, não é para mim nem para você, é para a empresa, certo? Sim, então, assim, até. são coisas. Se a gente não consegue lidar com isso, e se a gente não tem um plano, ou seja, se a sua escolha também for, essa empresa não tem os mesmos valores, não conectam com as coisas que eu quero, esse líder eu não consigo mais, então, vai buscar outra coisa, plano B. Exato. Até mesmo porque, Cris, os nossos comportamentos, eles montam a nossa reputação, né? A gente constrói um histórico de vida. E para conseguir uma reputação, a gente leva uma vida. Mas para acabar com ela é um minuto, né? Sim. Então... Exato. E define o sucesso e o fracasso, né? Que foi o que você falou o sucesso e o no fracasso. início. Isso define o sucesso e o seu fracasso. É muito engraçado, gente, porque uma pessoa tomadora, ela pode definir o seu sucesso e o seu fracasso. Pode. Sabe? É verdade. Então, você tem que ter muita inteligência emocional para lidar com isso. Porque se você não consegue entender o que está acontecendo, ela te coloca em situações muito constrangedoras, em situações difíceis mesmo de lidar. E aí é uma escolha sua, querer viver essa situação e de repente essa pessoa até te deixar em situações que te levem ao fracasso mesmo, ao fracasso tanto psicológico, porque você se acha uma pessoa muito ruim, merda, na verdade, né? Porque acaba acontecendo isso nas empresas. Você se acha a pior pessoa do mundo, merda, que você não tá fazendo nada. Por quê? Porque o outro só te critica. O outro ele não vê o lado positivo das suas ações. Então, é importante isso. Oi. Cris, eu tenho uma pergunta para você. Esses tomadores, eles podem ser considerados, muitas vezes, manipuladores? Ou não? Muitas vezes. Eles são mesmo manipuladores, eles sabem manipular as outras pessoas. Esse exemplo do Kenneth, lá da Enron, ele era super manipulador. O que ele fazia? Ele se conectava com pessoas muito grandes, políticos, como, por exemplo, o Bill Clinton, eu acho que era o Bill Clinton, que ele se conectava com toda a família Clinton. Ele se conectava com pessoas grandes das indústrias dos Estados Unidos. E, assim, para essas pessoas, ele era um cara super ok, que ele era um cara que tinha muito conhecimento, era um cara inteligente. Geralmente, o tomador é muito inteligente, tá? Então, ele é muito inteligente, muito manipulador, que é o que você falou. E daí, quando ele tá nesse ambiente de pessoas muito grandes, né? Ele se torna um exponencial. Só que depois, por exemplo, quando alguém precisa da ajuda dele, ele nunca ajuda essas outras pessoas, porque ele só tá pensando nos interesses dele e não no interesse do outro. Então, essas pessoas a gente tem que se afastar. É o que eu já falei aqui nas nossas lives. A gente tem que tentar uma maneira de se afastar dessas pessoas, porque elas podem realmente te levar a situações muito constrangedoras e de fracasso. E se você não consegue lidar com isso, porque essa pessoa não vai te ouvir, tá? Isso também é importante falar, viu, Manu? Não, eu tô pensando aqui. Mas tem uma coisa muito legal no alterismo que faz essa pessoa mudar. Existem pesquisas nos Estados Unidos já feitas em empresas onde existiam muitos tomadores e também muitos doadores. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer exercícios de generosidade.
Foram pesquisas que levaram a generosidade para todos os colaboradores dessa empresa. E num ambiente onde há muita generosidade, onde a generosidade ela permanece como um ponto de crescimento e de produtividade entre todos, o tomador ele cai. Porque ele aí não tem mais vez em empresas generosas, em empresas de ambientes generosos. Porque ali cria um grupo onde todos ajudam a todos, onde todos estão comprometidos com o resultado e uma produtividade alterista. E esse tomador, ele já não faz mais parte desse grupo. Não faz sentido, né? Não. Até mesmo porque é o desequilíbrio que o mantém, né? Então, é o desequilíbrio. Quando há equilíbrio, não... Até uma coisa seria interessante, né, Manu? Por exemplo, quando existir isso, é legal, gente, que talvez os colaboradores se unam num movimento de generosidade, sabe? Sim. Num movimento de alterismo. Porque daí a inteligência emocional, ela não é só sua, mas ela é de um conjunto de pessoas. Sim. Sim, verdade, verdade. Então, ao invés de ficar reclamando, grupinhos reclamando do tomador... Não, e por exemplo... E muitas vezes a gente não sabe a influência que nós temos no ambiente de trabalho, nas pessoas com quem a gente convive. Então, eu não preciso ser um líder para ter influência, né? Basta ter... Por exemplo, é fácil a gente influenciar negativamente, mas e positivamente? Também é. Também é. Né? Muitas vezes você acha, não, mas eu não tô, eu falo as coisas assim, eu tento amenizar a situação e tudo mais, mas eu vejo que as pessoas não querem, que elas querem realmente falar mal e tudo mais. Na verdade, de repente a gente começa a notar que existem pequenas mudanças, porque é um trabalho de formiguinha muitas vezes, mas as pequenas mudanças elas passam a ser notadas e existe a influência positiva, ela acontece porque ela é saudável. Ela né? É muito saudável. Ela é saudável. Ela é porque você cria um ambiente de muita confiança. Você cria um ambiente de muita lealdade, muito genuíno. Exato. Então, quem acaba caindo é quem não tá nesse ambiente. Né? É quem tá fora desse... Como é que fala? Esqueci a palavra agora. É quem tá fora desse círculo mesmo, né? Então, assim, é muito interessante vocês pensarem também, se vocês estão aí trabalhando com pessoas muito tomadoras, né? Pensarem também numa estratégia. Sejam estratégicos na inteligência emocional, sejam estratégicos no alterismo, sabe? A gente precisa dessa estratégia, senão a gente vive no banheiro chorando. Então, não dá pra viver chorando, angustiado, ansioso, estressado. E sabe o que vai acontecer? A tua vida não vai ser transformada. Você tem habilidades muito maiores do que ficar reclamando da pessoa tomadora. Não é? Sim, e tem tantas ferramentas, né? Acho que para quando a gente sente, quando começa o incômodo, basta buscar formas de lidar com ele, né? Não se render àquele incômodo, mas como é que eu vou lidar de uma maneira melhor com isso? E buscar as ferramentas que estão disponíveis, como a inteligência emocional, né? O alterismo, como praticar a generosidade e assim por diante. Exatamente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Depois eu vou colocar lá no YouTube também. E assim, Manu, foi maravilhoso mais uma vez estar com você. Também, gente, tem um podcast chamado Prontas para o Jogo, que tem um episódio que a gente fala sobre inteligência emocional da mulher. Então, se vocês quiserem ouvir, vão lá para o podcast de Prontas para o Jogo, que tem um assunto super bacana lá que a gente fez com a Malu também, que a gente entrevistou a Malu. Muito obrigada outra vez, Malu. Obrigada, Cris. Eu cresço muito sempre que eu vejo os seus posts, as suas lives, contribui muito para o meu crescimento. Queria te dizer isso. Para mim também, sempre que eu falo para os outros também, eu falo para mim mesmo, como diz o Dr. Victor, né? Sempre que a gente fala para o outro, a gente fala para a gente mesmo. Então, assim, aqui são compartilhamento de experiências vividas, né? Que a gente pode falar. Então, a gente fala daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente já estudou, daquilo que a gente já sabe. Daquilo que a gente não sabe, a gente não fala aqui, né? É verdade. Então, tá bom. Gente, uma ótima quarta-feira para vocês.
E assim, um ótimo dia, né? Com muita inteligência emocional, com muito alterismo. E se vocês ainda não seguem o Movimento em V nas redes sociais, eu convido vocês a seguirem, ok? Um beijo grande, beijo, Malu. Beijo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, Obrigada. tchau.